Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá bom? Eu tô bem. Estamos dando início a mais uma aula, tá? Mais uma aula remota. Só que dessa vez estamos nesse clima maravilhoso aí, que é esse clima junino. Conforme eu havia prometido, tá aí as alunas que participaram da minha primeira aula, que mandaram foto das atividades. Tiveram outras também, outros alunos que mandaram foto para mim das atividades, porém não mandaram a foto deles. Mas fica aí a minha homenagem para vocês, minha gratidão. Muito obrigado. Fico muito orgulhoso de ver que vocês estão participando das minhas aulas, tá bom? Daí a nossa aula de hoje a gente vai dar uma revisão, a gente vai dar uma revisadazinha sobre os números inteiros, tá bom? O sistema de numeração foi desenvolvido para quantificar. Ao longo do tempo houve a necessidade de representar números que fossem menores que zero. Situações como medir a temperatura de regiões que nevam, estar em andares abaixo do solo, ou seja, subsolo, e saldo de gols são situações em que utilizamos os números negativos. Então foi observado que para medir temperaturas foi necessário que criassem valores que fossem abaixo de zero, tá bom? Daí deu início aos números inteiros, a reta numérica. O conjunto dos inteiros é formado por números positivos e negativos. Esse conjunto ele é infinito nos dois sentidos da reta numérica, tanto em setinha, tanto para cá quanto para lá, tá bom? Lembrando que zero é a parte que vai dividir a reta, tá? Então quem estiver à direita de zero é um valor positivo. Quem estiver à esquerda de zero é um valor negativo, tá bom? Relação de inclusão. A notação para a representação do conjunto dos números inteiros é o símbolo Z, conforme eu havia falado já para vocês, não é isso? A relação de inclusão, que inclui os números inteiros, envolve o conjunto dos números naturais, que é representado por sua vez por n. Então, sendo o seguinte, n está contido, esse símbolo significa estar contido, em z. Ou seja, o conjunto dos números naturais está contido nos números inteiros. Vamos entender isso aqui no diagrama. Então, observem o seguinte. N são os números naturais. Então, quando só havia os números naturais, a gente só tinha números que eram positivos. Então, estão aqui, ó, em verde. Já os números inteiros, além dele ter os números naturais, eles também têm os números negativos. Lembrando que os naturais são positivos. Então, os números inteiros, ele vai ter valores positivos e valores negativos. Então aqui, elementos do conjunto dos naturais, foi isso que eu acabei de falar, são os valores positivos. Os elementos do conjunto dos números inteiros são os valores negativos e valores positivos, seja a junção dos naturais com os números negativos. Observe que os números naturais pertencem ao conjunto dos números inteiros. Observe aqui, ó, n dos naturais está dentro dos números inteiros, ou seja, os inteiros eles estão englobando os números naturais, tá bom? Então, por isso a gente fala que os naturais está contido, está dentro dos números inteiros, tá? Daí a gente tem subconjunto dos números inteiros. Então a gente tem aqui, ó, Z+. Z+ é o que? Lembrando que Z é a representação dos números naturais e mais são os valores positivos. Então a gente pode falar o seguinte, que x é um valor qualquer, pertence, esse daqui já é o símbolo do pertence, tá? Pertence a z. Quem é z? Os naturais. Tal que x tem que ser maior ou igual a zero. Quando eu falo que um valor tem que ser maior ou igual a zero, a gente começa a contar do zero. Então, 0, 1, 2, 3, só os valores positivos. Então, tá aqui o exemplo, vem setinha, tá aqui o exemplo abaixo. Tá? Conjunto dos números inteiros não positivos, que são aqueles negativos.
Então, ó, Z representa os números inteiros, um sinalzinho de menos, que significa que são valores não positivos, logo são valores negativos. E a leitura aqui da situação, ó, x, que é um valor qualquer, pertence aos números inteiros, tal que, essa barrinha inclinada significa tal que, x tem que ser menor igual a zero. Então, olha aqui a sequência. Quando a gente diz que algo tem que ser menor ou igual a zero, a gente inclui o zero. Então, ó, 0 menos 2, faltou menos 1 aqui. 0, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e o infinito à esquerda, tá bom? Só está faltando menos 1. Conjunto dos números inteiros positivos não nulos. Aqui já é diferente. Vejam só, sempre que a gente tem um asteriscozinho, uma estrelinha, significa que a gente está excluindo o zero, tá? Então, Z significa valores inteiros. Se a gente tem um sinalzinho de mais, são valores inteiros positivos. E com essa estrelinha aqui, com o asteriscozinho, a gente exclui o zero, tá bom? Então, a gente tem a seguinte sequência. Os números inteiros positivos, exceto zero. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, então a nossa sequência vai começar de 1 e não 0, porque a gente tem um asterisco. Conjunto dos números inteiros negativos não nulos. Então, inteiros negativos não nulos, tá aqui, ó. Asterisco a gente exclui o 0, tá? Então, x pertence aos inteiros, tal que x é menor que 0. Quando eu digo que é menor, apenas menor, a gente exclui o 0. Então, tá aqui a nossa sequência. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Tá bem? Pessoal, apertem um pause para copiar essa atividade e responder e mandar para mim as fotos, tá? Então, a atividade é essa. Esse vídeo está sendo postado de 8 horas da manhã para vocês. E vocês têm até 6 horas para me mandarem a resposta. Tá bom? Tá aí a atividade de vocês. Copiem no caderno e mandem para mim a resposta. Tá bem tranquila, tá bem simples. Vocês vão entender. Pessoal, boa aula para vocês. Tá aqui o Instagram da escola. Sigam o Instagram da escola. Podem postar que a escola ela vai repostar. Esse aqui é o meu Instagram, professor de vocês. E Deus ajuda quem senta e estuda. Fiquem com Deus. Tenham um excelente festejo junino aí na casa de vocês, tá bom? Lembrando que cada qual em sua casa dessa vez. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.